VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. Na aula de hoje, vamos estar tratando do nosso formulário Rinode, débito do estoque, debitando todas as quantidades de uma só vez dos produtos conforme confirmação de compra. A você que não conhece o nosso canal, fique sabendo que ao digitar Programador Excel VBA, você vai logo ser direcionado para o nosso canal, certo? Pois temos mais de 150 vídeos disponíveis aí no canal. Observe como é bem extenso os nossos assuntos, certo? Tratamos de list views, tree views, list box, ensinamos a fazer cadastros, trabalhando com alguns gráficos, leitor de código de barras. E observe que sempre trabalhando com imagens, onde a gente faz o cadastro da imagem, a atualização, a exclusão. Então observe que temos bastante aulas para você que está iniciando e para você também que já está com conhecimento mais profundo, certo? Então temos mais de 150 vídeos aí no canal. E estão tudo separado pelas playlists, certo? Então, a você que está conhecendo o canal agora, se inscreva e procure o tema que melhor aqui se adequa ao que você está procurando, certo? Basta você digitar aqui e você vai ser redirecionado para o vídeo que melhor se encaixa com a sua dúvida, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Então, este é o arquivo que a gente tem trabalhado, certo? Nos vídeos que foi postado aqui no canal. Então, nesse vídeo estou voltando a abordar este assunto porque percebi que o pessoal resolveu gostar do que está sendo publicado, certo? Percebi que o número de views aumentou, então o interesse tem aumentado sobre esse arquivo. Então, vou voltar a dar importância a ele, certo? Então, é desse jeito que a gente vai estar trabalhando, pessoal. Se a gente postar algum vídeo que é observado que as pessoas comentam, as pessoas estão vendo, então a gente vai saber que está sendo importante para elas. Então, em cima disso, vamos estar fazendo vídeo sobre o assunto. Caso a gente perceba que tem poucos views, então a gente vai entender que o assunto não é tão importante. Então, a gente vai passando para outros, certo? Então, como este está dando, de certa forma, algumas views, então estamos observando que o pessoal está gostando do assunto. Então, vamos lá. Para você que não assistiu os vídeos anteriores, vai ficar aí no link deste canal, na descrição aí do canal, no caso, do vídeo, o link redirecionando para todos os vídeos dessa série, certo? Então, eu vou clicar aqui em Rinode e observe que vai me aparecer aqui o meu formulário. Aqui é a minha tela inicial. Aqui eu tenho 3 botõezinhos. Estou utilizando o toolbar. Vou clicar aqui neste, que é o meus dados do cliente, onde ainda não fizemos uma programação, certo? Algo bem básico, mas depois vamos fazer juntos. E tem aqui o mais importante, que é a parte mais avançada aqui do formulário, que é a nossa realização de compra, certo? Onde é simulado os pedidos. Então vamos simular aqui como está trabalhando hoje o formulário e vamos implementar uma melhoria nele, certo? Hoje ele trabalha da seguinte forma: eu posso tanto digitar o código do produto aqui, como eu posso vir procurar aqui pelo nossa aba uso, certo? Então vamos fazer da primeira forma: perfumaria masculina. Vou clicar aqui na linha. E aqui eu tenho todos os produtos desta linha, certo? Da linha Pai. Por exemplo, eu vou marcar aqui o Calvin Fahrenheit. Observe que vai me aparecer a foto, o desconto que foi cadastrado, previamente cadastrado. No caso, não foi dado desconto previamente. Aqui eu posso estar dando desconto no momento certo da efetuação da compra. Observe que tem 3 no estoque. A quantidade aqui é a quantidade que eu vou estar adicionando ao carrinho, certo? Ou seja, vou adicionar vou clicar em adicionar o carrinho e repare a situação. Ao clicar em adicionar o carrinho, já vai ser subtraído a quantidade de 1 do nosso estoque de 3, certo? Ou seja, antes de eu confirmar a realização dessa compra, já ao adicionar, já está sendo realizado a subtração, perceba. Se eu vier novamente aqui, observe que foi adicionado, certo? Se eu vier aqui e adicionar, por exemplo, 002301 novamente, observe que só me aparece agora 2 no estoque. Certo? Então já foi subtraído 1.
Perceba aqui que o valor total não trouxe o valor correspondente. Depois a gente faz esse ajuste aqui, certo? Vamos verificar o que pode ter acontecido de errado. A parte mais relevante aqui nesse vídeo é mostrar para vocês que aí vai ficar da situação que você queira, certo? No meu caso, eu gosto de trabalhar da seguinte forma: ao já adicionar algo ao meu carrinho, ele já subtrair. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com ele de forma multiusuária, esse programa, por exemplo, e outra pessoa também estiver adicionando o mesmo produto, ela vai estar adicionando este produto, no caso que tinha 3, e você no caso aqui adicionou 1, e ela pode estar adicionando 3, ou seja, teria que ter 4. Como não teria 4, vai dar um bug no programa, certo? Então ao adicionar ao carrinho, já foi na subtração, evita a situação de erro, certo? Porque aqui eu já adicionei 1. Se por acaso ao mesmo tempo alguém já estiver adicionando em outro programa, na realidade, adicionando o mesmo produto com esse mesmo programa em outra máquina, ele já vai se deparar somente com 2, certo? Então não vai acontecer dele adicionar 3, sendo que já não tem mais os 3, certo? Mas aí sempre fica a critério do programador. Então vamos trabalhar sobre essa outra situação. Ao invés de adicionar o carrinho diretamente, só adicionar quando... Observe que eu tenho uma barra de rolagem aqui, quando for realizado a compra, certo? Ou seja, eu continuar aqui o processo de confirmação. Ou seja, eu vou adicionando todos os produtos aqui e não vai subtrair nada. Porém, quando eu clicar em continuar, aí sim ele vai fazer a subtração. Não somente deste produto, mas de todos os produtos que estiverem aqui no carrinho, certo? Então vamos lá. Eu vou apenas excluir agora este. Se você assistiu o vídeo passado, sabe que a gente programou este botãozinho aqui e é necessário que eu marque aqui para excluir esse produto. Selecionei, vou clicar aqui, observe que foi excluído, certo? Tem que fazer também um ajuste aqui para fazer uma limpeza e aqui também fazer uma limpeza aqui. Mas vamos só dar um carregamento aqui, certo? Vou apagar este 1, botar um novamente, vou dar um Enter. Vamos observar o que acontece. O 002301 possui 2 no estoque. No caso aqui, pessoal, provavelmente eu já desabilitei essa rotina aqui, certo? Deixa eu só ter certeza se está funcionando ou se não está. 002302, 002301. No caso, era o 002302 que estava no carrinho, né? Deixa eu só confirmar. Vou adicionar ele aqui, no caso. Observe que ele tem 3 no estoque. E vou estar adicionando. Vou novamente agora colocar aqui 00. Observe, 002302. Vou dar um Enter. Observe que ele tem 2 no estoque. Vou apagar aqui. Um novo ajuste temos que fazer, que ao apagar aqui, ele também ser apagado aqui. Mas isso não vem ao caso. O que interessa mesmo é aqui, observe. Vou remover. E pronto. Vou novamente botar aqui 002302 e vou dar um Enter. E observe que ele me trouxe 3, certo? Então perceba que está funcionando perfeitamente essa parte, certo? As demais partes aqui, já vimos que tem que fazer alguns ajustes, certo? Mas o que é que acontece hoje? Como eu disse para vocês, ao adicionar ao carrinho o produto, ele já é subtraído do estoque, certo? Justamente para evitar de alguém pode estar usando o mesmo programa em outra máquina, usando ele em rede, está adicionando algo que já não possui mais no carrinho, certo? No estoque. Mas aí vai de programador para programador. Você pode estar adicionando todos os produtos e só ao dar a confirmação aqui ou a continuidade da compra, aí sim ele faz o débito de todo o estoque, de todos os produtos, certo? Por quê? Porque também tem a situação de você estar adicionando ao carrinho e, por exemplo, cair o seu programa, certo? Por exemplo, seu computador der pau e o que você adicionou ao carrinho não está salvo, porém já subtraiu, certo? Ou seja, ele não vai devolver, você não vai ter como devolver de forma pelo próprio programa, porque você já subtraiu adicionando ao carrinho, porém como o seu computador deu pau, né? Caiu o seu computador aí, no caso, aqueles produtos que você adicionou ao carrinho e não deu continuidade, se perderam, certo? Ou seja, subtraiu o seu estoque, porém você não confirmou a compra e nem devolveu. Ficou lá o seu estoque faltando produto, você também não sabe por quê. Então também tem essa outra situação.
em que é melhor não debitar diretamente ao adicionar, somente quando der continuidade, certo? Então sempre tem situações. Então vamos fazer essa situação agora. Ao invés de adicionar o carrinho, já subtrair, ele só subtrai quando eu der continuidade, certo? Então vou fechar aqui o form. E para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você já sabe que tem que clicar aqui em exibir. Project Explorer. Também temos o atalho Ctrl mais R. No caso aqui, você vai dar um duplo clique aqui no seu form. No meu caso aqui é FRM underline principal. Pronto. Caso aqui eu já fui redirecionado para a última guia que eu estava trabalhando, certo? Que é a guia meus pedidos. Mas observe que eu tenho aqui a guia início, que é a minha guia onde me aparece a tela inicial, a guia cliente e a guia meus pedidos, certo? Aqui estamos utilizando o controle multipage. Vou fechar aqui meu project, minha jornada do project. Vamos trabalhar aqui apenas com o formulário, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto aqui, adicionar o carrinho. Observe que é uma imagem, certo? A renomeamos como PCT underline imagem, underline adicionar, underline carrinho, certo? Estamos no evento clique dela. Observe que aqui ele faz toda uma contagem, faz toda uma soma. E o que interessa mesmo aqui é esse rotina aqui, ó, atualiza estoque. Como o nome já sugere, ele faz uma atualização no estoque, certo? Quando é clicado. No caso aqui, a gente vai selecionar esta rotina aqui, vamos clicar com o botão direito e clicamos em definição. Pronto, aqui eu fui redirecionado a rotina atualizar estoque, certo? Então aqui vamos entender uma coisa. Aqui ele está fazendo uma contagem, dizendo que faça ou vá, né, de X valendo 1 até a contagem dos itens do nosso list item, certo? Que é aquele nosso objeto list view, onde está sendo listado todos os produtos. Observe que quando ele encontra aqui, ó, o ID do produto, certo? Na linha, ele faz o cálculo e depois faz a subtração, certo? Então, no caso, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar com essa rotina. Apenas vou copiar toda essa rotina até aqui. Vou dar um Ctrl C. No caso, eu não posso simplesmente recortar ela, certo? E colar em outro botão. Por quê? Porque vamos alterar esse objeto aqui, ó. Ao invés dele pegar o txt.id, ele agora vai ter que pegar o ID, no caso. A primeira linha de cada coluna do nosso list view, certo? Lá ele vai se basear para saber qual é o número do produto para fazer referência na coluna, certo? Para ir subtraindo. Então aqui ele trabalhava com o ID do produto, certo? Só para vocês entenderem. Então em cima do ID do produto, ele já encontrava na coluna A e já fazia o cálculo. Agora eu não vou mais poder trabalhar com o ID do produto porque não vou mais trabalhar ao adicionar. E somente agora quando eu fizer a confirmação. Ou seja, eu vou ter N produtos. Como eu vou trabalhar com N produtos, eu vou ter que pegar o ID de cada linha do nosso list view. E para adiantar, basta eu copiar toda essa rotina aqui, dar o Ctrl C. Aqui mesmo, vou dar um espaçamento, ó. E vou criar uma rotina. Sub, atualiza, estoque, ao confirmar, certo? Observe que eu gosto de colocar sempre nomes que já deixou bem claro o que a rotina está fazendo, certo? Assim não tem nem necessidade de eu ficar comentando. O próprio nome já diz tudo aqui, ó. Atualiza estoque ao confirmar. Então aqui eu vou ter que pegar, no caso, o valor que estiver no nosso list view, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Mi.list list itens, que é o nosso list view, ponto, no caso aqui, ponto, list itens,
X. Vamos fazer dessa seguinte forma. Eu não testei aqui, caso não seja desse jeito, a gente faz a correção, certo? Aqui eu tô querendo pegar, no caso, o código do produto, certo? Mas só para ter certeza, vamos fazer da seguinte forma. Vou colocar um MSG Box bem aqui, só para garantir. E vou colocar este comando aqui, certo? O que isso aqui vai fazer? Aqui no Message Box ele vai me trazer o item X, certo? Do nosso list view, ou seja, da nossa primeira coluna list view, porque aqui eu não estou colocando sub-itens, estou colocando apenas o item. Então vamos fazer aqui. Vou executar. Vou aqui agora. Perdão, eu não chamei a rotina, certo? Então vou ter que fechar o form. Vou clicar aqui em adicionar o carrinho. Vou aqui só descer um pouco, porque a rotina já está bem aqui abaixo logo. Observe, ó. Atualizar estoque ao confirmar. Vou copiar esta rotina, o nome, Ctrl C nela. E observe que ele vai procurar na mesma coluna, certo? Na coluna A. Vou voltar aqui um pouco na rotina onde eu, ao adicionar, eu já faço a subtração. No caso, vou só comentá-la. Então, a partir desse momento, ele não faz mais, certo? Atualização do meu estoque ao clicar nele, certo? Então, ele faz apenas o cálculo dos rótulos, lá, onde aparece lá os valores, certo? Então, eu vou novamente aqui, vou clicar aqui no silo do Excel e vou mostrar uma coisa para vocês. Na minha coluna A, no caso, é a coluna do ID, certo? Então ele não vai procurar na coluna do ID. No caso, ele teria que procurar na coluna do D, que é a coluna onde está o código do produto. Então eu vou voltar novamente aqui. Vou descer novamente mais um pouco. Certo? E vou dizer agora que ele vai procurar na coluna D. Certo? E vamos fazer um teste. Lembrando que eu ainda não fiz o teste aqui, certo? Vamos fazer o teste agora em tempo real. Caso esteja errado, a gente faz a correção juntos. Vou clicar novamente em evento principal. Vou descer um pouco e vou aqui em continuar, certo? Então, quando eu clicar no continuar, aí sim ele vai fazer a subtração de todo o estoque. Tem que chamar o call, utilizar o call para chamar a rotina. E agora sim vou executar. Vou executar diretamente aqui da minha própria guia cadastro, certo? Então ele vai ter que procurar o objeto, vai ter que procurar no caso aqui, perdão, código do produto aqui na coluna D, ao invés da coluna A, porque estou trabalhando agora de uma outra forma, certo? Então vou clicar aqui em Reno D. Lembre-se que eu coloquei um mensagem box, certo? Então ele vai me trazer uma mensagem. Vou fazer primeiramente apenas um teste. Por exemplo, vou botar o 002301 e vou dar um enter aqui. Observe que ele tem 2 no estoque, certo? Vou adicionar um e vou clicar em adicionar o carrinho. Se eu vier novamente aqui 002301 e der um enter, observe que ele continua 2 no estoque, certo? Porque ao adicionar o carrinho ele não faz mais a subtração, certo? Ele só faz agora quando eu confirmar aqui. Então agora vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui o 002302. Vou dar um enter. Observe que ele tem 3. Vou adicionar 2 ao carrinho, certo? Deste produto. Então observe agora o que eu tenho. Que vai ter que ser subtraído 1 do Azarro, que possuía 2 no estoque. E 2 do Calvin Fahrenheit, que possuía 3 no estoque, certo? Ou seja, o Azarro vai ter agora apenas 1 no estoque. E o Calvin Fahrenheit vai ter que ter apenas também 1 no estoque, certo? Então vou clicar aqui em continuar e vamos observar o que vai acontecer. Observe que ele pegou o ID certinho, certo? Ou seja, ele vai conseguir fazer... Ele vai conseguir identificar que na coluna D vai ter esse 002301 e vai ter que fazer a subtração, certo? Utilizando esse código como fosse o ID do produto, certo? Que é o próprio ID do produto, não o ID mais da linha, certo? Por quê? Porque quando eu estava trabalhando aqui, ao adicionar o carrinho, eu estava utilizando o ID da linha, certo? E não o ID do próprio produto. Então eu vou dar um OK. E aqui também, ele agora me trouxe 002302. Essa mensagem box eu botei apenas para verificar se eu estava pegando a própria linha da primeira coluna, a primeira linha de cada coluna
da primeira coluna do nosso list view e estou vendo que está sendo pego de forma correta. Só vamos ver se fez a subtração de forma correta também. Vou dar aqui um OK. Eu vou ter que... Eu posso fazer o teste por aqui mesmo. 002301. Vou dar um Enter. Observe que o 002301 me trouxe aqui o estoque de 0. No caso, era para ter trazido o estoque de 2, certo? Então, basicamente, está errado aqui. Vou botar aqui o próximo, só para a gente verificar uma coisa. O outro também não trouxe. O que é que pode ter acontecido aqui? Certo? Que eu já entendi o que basicamente aconteceu. Vou fechar aqui e mostrar aqui uma coisa para vocês. Primeiro, observe que eu estou trabalhando aqui com um objeto aqui, estoque, certo? Então, basicamente, aconteceu um vacilo aqui, certo? Então, eu vou fechar aqui. Visual Basic. E vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Atualize estoque ao confirmar. Vou selecionar, clico em definição. E observe aqui, que ele está pegando aqui no cálculo. Ele está pegando de forma correta. Aqui eu vou comentar, não tem mais necessidade dessa linha de comando. Eu já vi que eu estou conseguindo pegar o item correto. E aqui no cálculo, observe que ele está utilizando o CDBL, claro, né? Essa constante para fazer aqui a operação de subtração, certo? Então aqui o que, que ele está pegando? Ele está pegando o objeto txt estoque menos o txt quant, certo? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu vou ter que pegar a quantidade que estiver na minha coluna do list view, que representa o estoque, e aqui a quantidade que estiver no nosso list view, que representa a quantidade, certo? Então, não mais esses objetos. Por quê? Porque aconteceu exatamente aquele erro, porque eles estavam vazios, certo? E aí fez o cálculo totalmente errado. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar aqui em FR principal, vou descer um pouco e vou aqui no nosso list view. Vou clicar com o botão direito, propriedades, personalizado, e vou ter acesso aqui às colunas do nosso list view. Então vamos aqui nas colunas, vou verificar aqui que a minha primeira coluna aqui no caso é a código, certo? A segunda é a produto, a terceira é a quant, certo? A quantidade. O valor unitário é 4, o valor do desconto é 5, o desconto aqui 6, o valor total 7. Então verifica uma coisa. Vou voltar aqui um pouco. Eu preciso da quantidade em estoque e preciso da quantidade que eu informei, certo? Então observe que a quantidade é a coluna 3, certo? A do estoque eu não possuo. Aqui é a coluna, mas não preciso dela para fazer essa subtração aqui diretamente usando o list view. Posso utilizar também de outra forma. Como é que eu faço isso? Só uma observação. Lembre-se que a primeira coluna do list view tem valor de 0. Ou seja, aqui eu estou visualizando que a minha terceira coluna do list view, o index é 3. Porém, observe que ele começa de 1, certo? Então, 1, 2, 3. Se a primeira tem valor de 0, ou seja, vou voltar aqui. Essa tem valor de 0, essa tem valor de 1 e essa tem valor de 2, que é a coluna 3. Ou seja, no código eu vou utilizar o valor de 2, certo? Para me referenciar a coluna quantidade, certo? Então, eu vou fechar aqui nas propriedades. Vou clicar aqui em continuar. Vou encontrar essa rotina aqui. Clico no botão direito, definição. E agora como é que eu faço? Vamos ver. Aqui, ó, txt estoque. Aqui na txt quantidade, vamos fazer da seguinte forma. Aqui vai ser mi.list, como é o nosso list itens, ponto list itens, certo? Abro parênteses, fecho parênteses, informo que é na coluna X, ou seja, na primeira coluna, certo? Porém, não sei qual a linha. Ponto subitens. No caso, deixa eu ver o seguinte. Qual é a outra propriedade que a gente tem aqui para trabalhar? List subitens. Vamos trabalhar com subitens mesmo. Subitens. E qual é a coluna que eu disse para vocês? A 2, certo? E aqui,
Só para vocês entenderem. Aqui eu estou pegando. Aqui eu não sei qual é a linha do list view. Só sei que é a primeira coluna, certo? Porém eu sei qual é a coluna do list view que eu quero trabalhar. Que no caso é a coluna 3. Que no caso tem valor de 2. Por isso que eu informei aqui 2 no código. Porém o VBA entende que esse 2 é o mesmo que aquele index que a gente viu que é o 3, certo? Do nosso list view. Então aqui eu não estou mais informando o txt_quant. Por quê? Porque ele está pegando a quantidade agora diretamente dentro da própria coluna do nosso list view, certo? Que no caso é a nossa coluna 3, porém tem valor de 2. E aqui a mesma coisa eu tenho que fazer para o estoque. Só que o estoque eu não tenho uma coluna no estoque informando quanto é que eu tenho de estoque para esse produto. O que é que a gente vai ter que fazer aqui no caso? Eu vou ter que ir diretamente lá na coluna, certo? No meu banco de dados, encontrar o que eu tenho de estoque para ele e subtrair, certo? Pela quantidade que eu estou informando que está sendo comprado. Aí como é que eu faço isso? Vamos fazer da seguinte forma. Como eu não testei antes, pode acontecer algum erro aqui, certo? Então vamos verificar aqui na planilha a coluna que faz referência ao meu estoque, certo? Deixa eu ver aqui. Quantidade comprada e quantidade estocada. A coluna L. A coluna L tem um valor de 12, certo? Ou seja, é a minha 12ª coluna. Então, sabendo disso, eu vou voltar aqui, Visual Basic, que é onde exatamente ele está fazendo aqui o nosso cálculo, né? Deixa eu só voltar aqui de novo, só para entender uma coisa. Quantidade comprada, quantidade estocada. Então vamos fazer da seguinte forma. Eu vou copiar este comando aqui, certo? Porque esse comando aqui já está sendo atualizado pelo cálculo, certo? Porém, primeiro eu vou ter que fazer a subtração. Depois ele receber a atualização. Então eu vou copiar este comando aqui e eu vou colar aqui dentro. Ou seja, o que é que vai acontecer? O meu cálculo, que é essa variável aqui, vai estar armazenando o quê? A subtração desta célula, dessa linha aqui, que é uma linha, que é uma variável, certo? Da coluna 12, que está sendo subtraído pelo valor da meu subitem, certo? Da coluna 3 do nosso list view, que tem valor de 2. Quando ele fizer essa subtração, ele vai armazenar esse valor no cálculo, que é a nossa variável, e depois vai descarregar nessa própria linha, dessa própria coluna aqui, observe que é a mesma, o valor que tiver no cálculo, certo? Entenderam? Antes de tudo, eu estou encontrando qual é o item aqui, pelo código produto, que está alimentado na minha primeira coluna do nosso list view. Depois, certo? Que eu encontro esse produto. Eu tenho que encontrar na coluna deste produto, que é na coluna 12, porém não sei qual é a linha, porque é uma variável, certo? Já vai percorrer até achar nesta linha, com o código deste produto que vai estar aqui, na coluna 12, vai subtrair o valor que estiver na minha coluna 3 do nosso list view, que tem valor de 2, certo? Quando ele fizer a subtração, vai armazenar esse valor na variável cálculo. Depois que ele armazenar, ele vai descarregar esse valor, observe aqui, ó, sinal de igualdade, vai estar descarregando esse valor aqui, onde, na própria linha da mesma coluna, certo? Coluna 12. Aí sim a gente vai verificar o valor exato que está lá, certo? Então vamos fazer um teste. Vou chamar aqui pelo nosso botão RhinoD e vou colocar um código de outro produto qualquer aqui, certo? O 002301 e o 002302 a gente já viu que está com o valor de 0. Então vamos botar um outro produto aqui, 002303, por exemplo. Observe que ele tem 4 no estoque. Vou tirar 3 do estoque dele, certo? Ou seja, vou estar fazendo uma compra de 3. Vou adicionar o carrinho. Observe que o polo só vai possuir, se eu botar novamente agora, 002303, só vai continuar me aparecendo 4. Então vamos fazer o teste, certo? Vou colocar um próximo produto aqui, 002304, vou dar um Enter.
Observe que me trouxe aqui 5. Vou subtrair 2, certo? Vou adicionar o carrinho. Ou seja, o Doce Cabana tinha 5 no estoque, certo? Se eu botar novamente aqui, vai trazer os 5. Porém, quando eu confirmar, ele vai ter que ter apenas 3, pois subtrair 2. O Polo tinha 4, tirei 3, então vai ter que ter 1, certo? Então vamos confirmar aqui. Vou descer aqui um pouco. Observe, eu tenho uma barrinha de rolagem aqui, vou clicar em continuar. Como eu não coloquei nenhuma mensagem aqui, certo? Ele não limpou e também não me deu nenhuma mensagem dizendo se foi feito ou não foi feito, certo? Então o único modo de eu fazer isso é eu fechando o form ou digitando o código aqui para a gente ver se esses produtos foram alterados. Então vamos fazer o seguinte, vou digitar os códigos desses produtos, 002303, vou dar um Enter. Observe que ele me trouxe apenas 1. Então observe que está funcionando perfeitamente, certo? O 002303 tinha 4 quando eu adicionei 3, certo? Porém só subtraiu quando eu cliquei em continuar. Se eu vim aqui e botar o 002304 e der um Enter, observe que ele tem 3 agora. Porém, foi subtraído 2, pois tinha 5, certo? Então, observe que o nosso código está funcionando perfeitamente, certo? Então, agora sim, só é subtraído quando eu clico em continuar. Claro que a gente vai fazer melhorias, certo? Como dar uma limpeza, como dar uma informação que foi feito com sucesso. Porém, essas coisas são bem básicas. Você já pode ir adiantando aí no seu código, tá bom? O vídeo se prolongou. Eu espero que você possa ter gostado. Até a próxima. Falou!